Fala galera, tá começando mais um OneCast aqui, o podcast do Ministério da Juventude da One, aqui da PIB de Curitiba. Nós estamos aqui com duas feras aqui, ó, do Evangelho aqui de Curitiba, aqui do Paraná e também do Brasil, pastor Luciano, pastor Michel. A gente tem um privilégio de receber você, pastor, aqui na nossa casa. E aqui o nosso anfitrião também está aqui com a gente. Pastor, obrigado por esse tempinho que a gente vai ter aqui também. E a gente queria saber um pouco de você. Você separou esse momento da conferência, do carnaval no geral, para pregar na nossa conferência. E a gente acompanha a sua trajetória como pastor há muito tempo. A gente já vem... Você tem vários livros aí na sua galeria como autor. A gente, inclusive, leu um livro como Juventude aqui, que foi a Cultura do Jejum, que hoje é você é PhD em jejum aqui. A gente quer entender um pouco do que você está vivendo, de como isso afetou a sua vida no geral. Então, basicamente, acho que se o pastor Michel também quiser complementar, como é que tem sido para você, pastor, essa ideia de escrever algo tão profundo que muitas vezes a gente negligencia como cristão, tá? Então a gente teve ali o nosso culto de hoje, se você quiser dar uma lapidada do que a gente viveu hoje, mas também abordando esse ponto que você tem trabalhado tanto, que é a parte do jejum e como você pode nos ensinar, como você pode passar para as pessoas que acompanham a gente também, como a gente pode viver isso que você está vivendo hoje. Vamos lá. Eu comecei a jejuar, meu primeiro jejum foi aos 15 anos de idade. Pulei uma refeição só ao almoço, ainda com medo de morrer, eu e meus amigos adolescentes, enchemos o bucho de refrigerante. Né? Ou seja, a gente não sabia, não entendia nada. Mas o despertamento começou ali porque todo o grupo, menos um, todo mundo já tinha sido batizado do Espírito Santo. E aquele menos um tava, Deus ama todo mundo, menos eu. Tava desanimado, a gente tava com medo dele desviar. E a gente tava numa conferência de avivamento, alguém falou, cara... vai ter uma vigília à noite, vamos orar para Deus pegar o nosso amigo aí. Aí um falou, cara, o caso ali é grave, tipo, ele não recebe de jeito nenhum. Acho melhor nós jejuar. Aí começou a jejuar, como é que faz? Mas nós já comemos de manhã, e daí a gente pulou o almoço. Mas pode? Aí o que sugeriu, acho que pode, tipo, ninguém sabia nada. É um jejum de adolescente, né? Pular o almoço. Então a gente... E outra, o adolescente fica sem a refeição, às vezes é o dia do adulto, né? Vamos lembrar isso também. É verdade. Mas e aí só não come, não. A gente tem que ir para um lugar, ficar orando, tá? Nós fizemos. À tarde, quando alguém soube que o jejum era de uma refeição só e que nós tomamos refrigerante, rapaz, o cara esculhambou a gente. Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. E eu lembro que eu fiquei mal, falei para Deus, desculpa aí, prometo melhorar da próxima, eu não sabia. Cara, mais à noite, aquele nosso amigo foi batizado do Espírito Santo. E ninguém convencia a gente que aquilo era coincidência. Então, assim... mesmo sem ter prova nenhuma, meu interesse pelo jejum nasceu ali. Eu falei, peraí, o que é isso? Só que ninguém falava, né, sobre o assunto. Então, a gente foi aprendendo assim aos trancos e barrancos. E depois de um tempo eu comecei, peraí, dá para pular mais de uma refeição? Vai 2, né? Vai 3. Né? Aí alguém falava, fulano jejum um dia inteiro, 24 horas. Dizia, meu Deus, e ela não morre não? Eu falei, não, eu tô aqui. Mas não passar mal? E todo mundo, então... ninguém abriu o jogo desse negócio do passar mal. Né? Mas normalmente assim, quem vai jejuar os primeiros 3 dias, a menos que ele tenha uma dieta muito saudável, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter irritação, é um processo de limpeza do corpo. Aí com o tempo eu conheci gente que jejuava 2, jejuava 3, aí eu ia perguntando e fui me aventurando. Aos 18 anos eu estava bem embalado. Mas depois de anos, o máximo que eu consegui entender sobre jejum, eu escrevi num artigo. Era um artigo para uma revista nossa, tudo que eu peguei da Bíblia inteira. Então, assim, também não era esse entendimento todo. Mas em janeiro de 2022, eu senti Deus me chamando para um jejum prolongado. Já era uma fase da vida que eu estava fazendo realmente jejuns longos. E que era para eu estudar o jejum. E a partir daí, parece que assim, a Bíblia foi abrindo, as conexões foram sendo criadas. Eu comecei a entender resultados que eu tinha, mas que eu não sabia que a Bíblia apontava naquela direção. Né? Então, isso na verdade me empolgou. E eu escrevi o livro sobre jejum em jejum, do começo ao fim. Eu terminei assim, as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do 40º dia. Então foi uma experiência incrível escrever sobre. Eu lembro que um amigo meu que jejua, não é que ele é conta, não. Ele falou, velho, você acha que vai vender um livro sobre jejum? Você acha que o povo vai pagar para não comer?
Curioso ou não, eu falei pro Michel que depois de 2 anos a gente já tinha passado 250 mil exemplares distribuídos. Eu fiquei impressionado. Eu não fiz conferência desse livro, eu não fiz... Tudo bem, eu prego sobre o assunto aqui e acolá, mas assim, eu comecei a ver médicos, nutricionistas, gente não cristã se interessando e recomendando. Então, para nós, assim, a gente olha, e eu não acho que é um fenômeno, acho que é parte de um movimento de Deus. Então, eu tive alguns entendimentos sobre o jejum que foram profundos como nunca antes. Mas, para mim, aí eu acho que o principal é o tema da mensagem de hoje, que nem está no livro do jejum, que é entender o jejum como uma forma de poder acessar os deleites espirituais, né? de entrar num lugar de percepção do que há na presença de Deus. Isso para mim acho que foi a maior chave, refinou muito o meu relacionamento com Deus. No livro você até cita, né, que o jejum ele é para você ter um quebrantamento e intimidade com Deus. Né? Ele não muda Deus, ele muda a gente. Mas ultimamente o que eu mais descobri é o poder didático que ele tem de te levar para um nível de compreensão que sem ele você não teria. Uma didática, uma pedagogia de Deus. Então em Deuteronômio 8:3, Moisés diz assim: ele te humilhou, ele humilhou vocês, ele fez vocês passar fome, para que vocês compreendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então, isso para que vocês compreendessem, falei, cara, que compreensão é essa? E alguma coisa começou a acontecer comigo nesses jejuns, onde assim, eu falo que o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo, o centro de gravidade do reino de Deus para cima. E de alguma forma, o jejum começa a afetar, você começa a se sentir atraído e dar valor por aquilo que é o plano espiritual muito mais do que do natural. Então, para mim tem sido uma jornada marcada por muita experiência. Eu creio que Deus me chamou com muita intensidade desse lugar para que eu pudesse falar com autoridade. Eu não acho que todo mundo tem que fazer jejum prolongado e nem tantas vezes. Não, né? Muitas vezes a minha dificuldade é que a turma já quer vir, nem praticou o começo lá, quer vir para os jejuns maiores e fala, gente, não é bem assim não, vamos devagar. Mas em 2009, eu estava pregando no Japão e eu consegui espremer a agenda e eu e minha esposa conseguimos fazer sobrar 2 dias numa agenda de 2 semanas para a gente ir à Coreia do Sul. Eu queria muito conhecer a montanha de adoração da igreja do pastor Cho. Cara, quando cheguei lá, eu tinha ouvido falar isso, mas não tinha acreditado. Placa para todo lugar, em inglês e coreano. Proibido jejuar mais de 40 dias. Eu olhei e falei, cara, não. Eu nunca tinha feito um de 40, conhecia pouca gente, 2 ou 3 que tinham feito. Proibido. Eu falei, aqui eles proíbem. Era um negócio assim para mim tão além da capacidade de entender, eu dizer que coisa é essa. E eu pensei, gente, isso pode acontecer aqui, mas no Brasil nunca. Eu não sei te dizer, nos últimos 2 anos, quantos pastores que eles pedem acompanhamento, que eu tenho que quase brigar com eles. Você vai entregar, porque chega a hora de entregar, cara, eu já fiz 9 desses de 40, não tem uma vez que eu não chore. E o choro, assim, dá dó de entregar aquilo, porque é um negócio... E normalmente a gente tá bem, tem reserva de gordura, aprendi alguns macetes do jejum para você fazer sentindo-se cada vez melhor. Cara, a vontade é de não entregar, não. Né? Então, assim, minha mulher, ela fala assim, ó, 2 por ano tá pouco para você. Ano passado fiz 3. Ela fala, 2 por ano tá pouco para você. Você tá obcecado com esse negócio. Eu falo, gente, mas tem algo ali que eu não encontro em lugar nenhum. Né? Então, assim, não é o jejum. Eu creio que é esse lugar de percepção da importância de Deus, dos deleites, né? que é uma soma. Então, a maioria desses jejuns, por exemplo, eu me organizo 40 dias. A Bíblia tem 1189 capítulos, né? Dá quase 1200. Você mandar 30 por dia, Então, assim, eu gosto de ler a Bíblia no jejum. Eu ia falar cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse, é mais bonito. Mas tem sido uma experiência gostosa. Eu nunca vi tanta gente jejuando na minha vida. Não sei dizer quantos pastores, só do círculo de amigos. Já fizeram jejuns de 40 dias, vários deles mais de uma vez nos últimos anos. Assim, tem alguma coisa acontecendo. Mesmo que eu creio que o de 40... não é para todo mundo, eu acho que mais gente do que se imagina vai fazer esse tipo de coisa. A gente... Me empolguei, não mexeu no assunto que... Isso aí Você conhece pouco, né? Não, mas é que ele me empolga muito também. A gente tem inclusive nossos adolescentes aqui, eles têm vivido algo bem parecido, assim, não de 40 dias. Mas a gente teve um futebol lá, um exemplo, numa segunda-feira, que a gente convidou uns meninos e um dos meninos falou, eu não quero ir.
mas você vem toda semana, por que você não quer? É falta de dinheiro? A gente, né, paga pra você. Ai, que eu tô no meu 3º dia de jejum. Se eu jogar bola aqui, eu vou cair duro aqui. Então a gente se sente muito desafiado pelos adolescentes também. E eles são 800, né? Não Meu é nem Deus, 800. eles chegam aqui, não, quando a gente, como igreja, vamos jejuar pelo retiro, pelo congresso que a gente está vivendo aqui, eles compram mesmo a ideia. Eles compram, a célula compra, as pessoas compram, enfim. E eu acho interessante porque o jejum, ele é uma prática espiritual. Só que, uma disciplina espiritual, né? Só que a gente precisa também integrar o jejum com as outras disciplinas. Como é que você tem conseguido integrar o jejum ali com a oração, com a Bíblia? Porque a gente tem ali, a gente fala nos adolescentes que a gente tem o job, né? Que é o jejum, oração e Bíblia. Tá. Acho que às vezes as pessoas se empolgam só em jejuar, mas deixa de lado o resto. A Bíblia conecta muito o jejum com a oração. É lógico que assim, uma pessoa que está lá, vai fazer vários dias, tem a rotina de trabalho, não dá para parar o tempo todo só para orar. Mas eu falo, gente, em primeiro lugar, o próprio horário das refeições já pode ser usado integralmente para a Bíblia e oração. Segundo, não tem que você manter rotina de entretenimento. Então você consegue... não existe uma lei. Aliás, eu gostei para a turma, gente, a única regra do jejum é que o jejum não tem regra, mas ele tem alguns princípios. Então, assim, eu estou afligindo minha alma sem alimento, mas vou tomar um porre de entretenimento do outro lado, não combina com a lógica. Sim. Então, eu particularmente, como eu faço vários por ano, eu falo para Deus, se tiver uma flexibilização social da família, então assim, já teve momento de em jejum eu sentar com a família, porque os filhos hoje estão casados, não mora todo mundo junto, tá todo mundo junto, vamos ver um filme. Eu digo, ok, aí eu posso abrir uma sessão, mas normalmente eu tento desligar. Posso até, não tenho problema sentar, eu estava escrevendo, por exemplo, um material sobre saúde, estava em jejum e fui ver um documentário sobre saúde. O problema não é a tela, é aquela coisa de você tentar encher a alma de uma alegria, de um deleite inferior, que eu chamo. Então, a gente tem que ter certos cuidados, mas assim, nem todo jejum eu faço isso de ler a Bíblia toda no jejum, mas a maioria eu faço. Mas tem que ter tempo com Deus. Né? Tem que ter tempo com Deus e a pessoa pode ir salvando alguns momentos. Então, o início do ano eu tenho um momento de uma reclusão bem maior. O do segundo semestre eu estou com uma agenda de viagem, de pregação, que eu não paro. Então, às vezes é um desafio manter, né? Mas assim, eu não preciso reproduzir o padrão do primeiro ou do segundo. Eu tento avaliar cada jejum. Tem jejum que eu sinto, cara, eu tenho que orar mais, preciso ter mais tempo com Deus. Teve outros que às vezes Deus me leva a estudar um pouco alguns assuntos na Bíblia. Mas assim, o tempo com Ele eu acho que é a coisa mais importante. É nítido essa sensibilidade que você tem quando você está dentro do jejum. Não sei se o pastor Michel pode falar. Não, eu ia dizer, a gente tem que distinguir o fisiológico do espiritual. Os gregos da antiguidade jejuavam para ter clareza mental. Isso é uma resposta fisiológica do corpo num jejum prolongado. Então a pessoa come lá um churrasco, por exemplo, vai dar uma soneira depois, porque a irrigação sanguínea foi para o aparelho digestório e faltou na cabeça. No jejum não vai para o aparelho digestório, vai para a cabeça. Então assim, você tem criatividade, a mente fica, sei lá, quase todo jejum eu escrevo livro, né? A mente fica com muita clareza, mas a parte espiritual é outra conversa. Sim. Que é você entrar num lugar assim de revelação. Cara, a Bíblia começou a abrir para mim de um jeito depois desses jejuns, principalmente a macrovisão, a capacidade de conectar as coisas que às vezes você vai juntando, pegando as peças, mas não monta o quebra-cabeça, né? Isso para mim foi uma experiência incrível. Eu até um dia estava com um homem de Deus, um mestre da nossa nação que eu respeito demais, que foi o que me fez a pergunta quando eu falei do limão, que eu contei hoje. E eu conversei, cara, nós falamos muito sobre jejum, abri minhas experiências, foi muito legal a conversa com ele. Quando eu saí da conversa, eu falei para Deus, Senhor, a única coisa que eu não tive coragem de conversar com ele, porque é um mestre de Bíblia respeitadíssimo e honestamente não tenho base bíblica para dar, é a experiência que eu tenho tido da revelação na palavra, da compreensão aumentar. Eu falei, mas se tem uma explicação que eu não vi, eu queria ver. Eu só comentei isso com Deus. Logo depois dessa conversa, eu fui para uma academia. Esse assunto dá um podcast inteiro, mas aprendi que treinar em jejum te dá mais energia, é um paradoxo.
a fraqueza do jejum prolongado é economia de energia, não é falta. Quando você obriga o corpo a entregar, ele te dá. Então isso para mim foi uma revolução. Aí eu fui mas assim, tem que fazer todo dia. Porque senão o metabolismo baixa, a pessoa tenta, um dos pastores da minha equipe, 5 dias em jejum, no sexto foi fazer um pedal. Nossa. Ele falou, cara, não sei de onde você tinha esse negócio de treinar, que já foi me dando a tela preta. Eu falei, amigo, homeostase, seu corpo tem uma adaptação, você não pode ficar 5 dias parado e pular para um pedal de horas. Mas tirando isso, eu fui, peguei lá o meu elípticozinho, eu gosto de botar aquele fone que abafa ruído para não ouvir a música academia e boto o louvor e adoração. Cara, eu vou para Nárnia. Eu adoro, tem hora que eu assusto os outros, eu fico lá, para mim é extensão devocional. E eu tava assim, no elíptico, e eu demorei para entender o que estava acontecendo. Porque assim, deu um flash na minha frente. Mas não tinha tomada, não tinha luz, não tinha um flash. Como fosse o negócio da foto, fração de segundos. Mas, cara, não dá para explicar, parece uma loucura, como tanta coisa aconteceu dentro do flash. Eu só lembro daquele flash e de eu pensar, não tem nada ali para brilhar. Mas enquanto deu flash, eu ouvia 2 pessoas conversando atrás de mim. Só que toda a conversa, ela cabe dentro do flash, então assim, eu não consigo explicar isso. Aí eu falo pro pessoal, na hora que eu vou contar, imagina assim que o negócio foi gravado na câmera super lenta, então o flash tá abrindo para dar tempo. E eu não via quem eram as pessoas, mas um conversava com o outro e a voz era um tom teatral, não parecia uma conversa natural como a nossa, parece que era uma coisa ensaiada, tipo, vamos falar para ele ouvir? Cara, eu não sei como eu tinha essa percepção, mas eu sabia que eles estavam falando aquilo só para eu ouvir. Um perguntava assim para o outro, quando foi que Moisés, o primeiro legislador, recebeu a revelação da lei? Outro dizia, os 40 dias de jejum no Sinai. Aí o primeiro perguntava de novo, e quando Cristo, o novo legislador, recebe e apresenta a nova lei? Ele diz, depois dos 40 dias de jejum no deserto. Rapaz, eu enlouqueci. É como assim você pegasse um balde inteiro para jogar num copinho d'água, não cabia. Eu lembro que eu gritei, cara, assim, a turma acho que em volta assustou tudo. Eu, uou. Tipo assim, e cara, eles não falaram mais nada. Só que a explicação continuou dentro da minha mente. Eu não consigo explicar isso para os outros, né? Daniel recebendo todas as revelações do tempo do fim, no tempo de jejum. E, cara, as coisas começaram a conectar. Eu falei, cara, como que não tem base bíblica? Há uma capacidade de percepção até da própria palavra. E assim, meus amigos, eles demoraram para mapear, mas eles, com o tempo, eles conseguiram de subir lá, desde o seu primeiro jejum de 40. 2018, 2019 você fez outro, 2021 nós tivemos um intervalo, eu não fiz. Falou, meu amigo, depois de 22, os caras falam assim, a gente ouve a vida inteira. Você pode falar hoje as mesmas coisas, é uma clareza que você não conseguia comunicar antes. Tem alguma coisa acontecendo. Eu dou uma risadinha disso, porque assim, não dá para falar demais fora do contexto. Mas eu creio que até assim, essa percepção da palavra, então tem que estar combinado. Mas não tem a quantidade de horas, né? Sim. Porque a gente fala assim, mas se eu vou orar pouco, é melhor não jejuar. Eu falo, cara, o pouco que você estiver orando somado ao jejum daquele tempo todo já vai dar uma combinada. Então, eu acho que às vezes o pessoal fica jogo duro demais, muito religioso. Então, eu falo assim, o jejum já ajudaria como domínio próprio até se ele não orasse. Só que o potencial dele não é só para frear a carne, é para ativar a parte espiritual. Então, eu acho que não tem por que não botar a Bíblia e oração. Só que o jejum... Ele aviva a Bíblia e a oração, mas eu ainda acho que ele teria resultado com mortificação da carne, exercício do domínio próprio, até se a gente não fizesse. Mas não recomendo fazer sem oração nem Bíblia. Não sei se você tem alguma experiência assim com... Sim. Eu jejuei, lembro a primeira vez quando eu era adolescente também. Eu tive as primeiras experiências com Deus, assim, mais fortes, né, do poder de Deus, de visitação do Espírito Santo. Começou uma curiosidade muito grande por ler a Bíblia, por orar mais. E aí eu comecei a orar na madrugada, orava na garagem, e comecei a ter mais tempo com Deus, passar 2 horas, 3 horas, e me veio um desejo de jejuar. Não tinha um motivo. Ninguém te falou. Ninguém me falou nada, e não era muito comum no nosso meio.
Não, até porque assim, você como nós somos de uma geração que era pecado contar que jejuava. Eles entendiam que Jesus fala lá de não tocar trombeta como não falar. Rapaz, meu pai era um mestre de Bíblia, nós tivemos uma conversa uma vez que ele ria. Porque ele falou assim, eu não sabia que meu pai jejuava. Ele era meu pai, meu pastor, eu não sabia que ele jejuava. Então, quando eu comecei a fazer jejum prolongado, que não dava para esconder dele, ele preocupado que eu estivesse indo... Já te devolvo a bola. Que eu estivesse indo para um lugar de fanatismo, ele veio conversar. Eu falei, pai, mas nunca soube. Ele falou, Jesus falou que não. Eu falei, pai, pensa comigo. Como que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto. Aí meu pai parou, falou, nunca pensei nisso. Falei, foi ele que contou. Agora, ele pode contar o dele, nós não podemos contar o nosso. Aí meu pai começou a rir. Aí eu comecei a dar argumentos, até as boas obras, que a Bíblia fala para não tocar trombeta, mas a viúva só entraria na lista de Timóteo se fosse praticante de boas obras. Então eu falei, se ela fizesse só escondida, ela não era sustentada pela igreja. Eu falei, então não é nem tão ao mar, nem tão à terra. E essa falta de... Então quem não jejua já não fala mesmo. E quem jejua não falava, a gente não aprendia, não sabia. É verdade. Não... Então a nova geração é privilegiada, porque assim, essas conversas não existia, cara. Não tinha conversa, ninguém podia... Tipo, se você falasse é porque você está querendo se aparecer. Tinha... Bastante tempo. Eu era moleque. Da época o Mar Morto era só do norte ainda. Você não é tão velho como eu. Não sou tão velho. Mas ninguém falava mesmo. Mas me veio um desejo, assim, nessa busca por Deus. E aí eu fiz. Eu era moleque, não sabia nada. Fiz um tempo logado, fiz 12 dias. Quanto? 12. Na primeira? Mas aí passei mal, sabe? E daí eu me assustei um pouco. Sim. Porque aí, assim, hoje a gente entende a importância de uma preparação para entrar, a forma de voltar, como lidar. Então eu me assustei e falei, acho que eu estou exagerando. Né? Aí fiquei um tempo 12 no primeiro, Michel? Eu fiz, aí eu fiquei... Aí parei, não fiz mais. Aí depois mas já era pastor, tudo, eu comecei a fazer pontuais, fiz jejum de Daniel, né, fiz até nas lives de oração, a igreja. Eu vou falar, a turma escolhe o Daniel porque acho que é mais fácil. Eu vou dizer que é mais difícil, tá bom? Quero deixar claro. E aí quando... Aí eu, depois de uns anos, eu li o livro do Mahesh Chavda, o indiano, né? Ele deixa nós com... E aí aquele livro... Primeiro, assim, aquela história do Steve, né? Que aquele menino que ele trabalha... Bom, quem não sabe a história, ele trabalhava num lugar com crianças especiais de um menino que ele se batia, né? Se machucava. E aí eles tentaram todo tipo de tratamento com o menino, amarraram ele. Aí as crianças do lugar empurravam, ele se machucava mais. E aí um dia ele abraça o Steve, todo machucado, e fala, Deus, o que vai ser do Steve? E aí veio no ouvido dele, né? Existem castas que saem só com o jejum e oração. E aí ele faz um jejum de 14 dias, se não me engano. Foi que nem você, já começou hard. 14 dias e ele ora pelo menino e uma experiência maravilhosa de libertação, né? Na hora que o menino é liberto, o que me chama a atenção, o menino faz carinho no rosto. Antes ele só se agredia. E aquilo ficou para mim assim, cara, existem algumas batalhas no ministério, foi aí que você tem que se preparar diferente. Então fazia jejum, às vezes parcial, às vezes, mas com entendimento mais das batalhas, das guerras espirituais. Recentemente, conversando com o Subirá, escreveu o livro e os pastores, a gente começa a entender diferente, que essa deve ser uma prática recorrente. Eu ainda não cheguei nem perto né, de viver, mas já tenho buscado, né? Ainda estou aprendendo como fazer. A minha esposa também, a gente tá devagarinho, né? Vai devagarinho e praticando. Ano passado o Subirá me encontrou na churrascaria. É que foi legal. E daí eu tava ali na boa, cumprimentei. Se Deus me incomodar, eu falei, Deus, não vou lá na mesa o cara falar isso, mas se o senhor arrumar um outro encontro, eu tava saindo do banheiro, ele tava entrando. Falei, agora. Pegou no fly. Tem que jejuar e tal. Falei, poxa, na churrascaria, Deus, só manda Subirá aqui. Não, mas não era naquele dia. Né? Senão eu teria que ter falado a hora que você entrou. Lá já, acho que no outro dia.
O que é outra coisa difícil, tá? Pois é, eu fiz sair de errado, carne vermelha direto pro jejum. Eu acho que é interessante falar sobre isso depois da preparação. Deixa eu terminar. Mas aí eu fiz uma semana, senti câimbras no final, não sei se eu... Até um processo novo, né? Primeiro insônia, então faz 3 parte. dias, mas depois do 3º dia, a questão da comida... Da cãibra, muito fácil. É uma outra conversa que vale falar, que é o tal do equilíbrio eletrolítico. Tem que ter reposição de sal. Então, eu acho que eu não repus o sal. Mas ninguém sabia dessas coisas. E aí mas foi muito especial, uma experiência que só eu concordo que eu tive no jejum, mesmo nesse último, uma sensação assim de prazer, de gozo, de alegria, não sei. Eu lembro de estar andando assim, estava inclusive perto daquele evento do neto do Billy Graham, que veio aqui. Eu lembro que eu saí de uma entrevista assim, e cara, vem uma satisfação, uma alegria, uma coisa boa assim. Difícil de explicar. Eu não sei explicar. Isso me impressionou. E você já tinha terminado o jejum? Ou você... Não, tava no meio do jejum. Aquele lance lá de não quer entregar, né? Quer continuar. Então no meio do jejum eu tive essa experiência. Então tenho que desenvolver nessa área, mas eu acredito, né? Num tempo de revelação especial de Deus, a experiência que eu tive de receber respostas importantes do Senhor para minha vida, para o meu ministério, e também essa conexão com Deus diferente. Eu acho que quando você priva a carne de alguma maneira, esse exercício de privar, né, se privar dos desejos da carne, ele te fortalece de alguma maneira no espírito. Então... E às vezes a gente não para pensar que o assunto da comida não é só questão de saúde, é uma questão espiritual. Qual foi a primeira área de tentação e queda do homem lá no Éden? Comida. A essência da tentação não era comida, a embalagem vendida era. Porque Esaú vendeu direito de primogenitura, um prato de comida. Aquela geração que Deus tira do Egito e fica com saudade de voltar para lá. Números 11 diz que era por causa da comida. Primeira tentação do diabo para Jesus no deserto: transforma a pedra em pão. Outro dia alguém falou, mas Cristo, o último Adão, não cedeu. Eu falei, mas o diabo atacar na mesma área me remete à máxima do futebol. O time está ganhando, não mexe. Então, assim, às vezes a gente não tem noção. Tem um pastor amigo que um dia ele falou, olha, Subirá, o que você andou pregando sobre jejum, cuidar do corpo, mexeu comigo. Ele falou, mas eu ouvi uma frase de Deus que me quebrou. Aí eu mudei, falei, qual? Ele falou, Deus me disse assim, alguns de vocês, pastores, estão ganhando batalha contra principado e potestade, mas perdendo para um brigadeiro. Falei, cara, eu fiquei com uma vergonha, ele me falou, porque é quase como se a gente criasse uma exceção e ia dizer, tudo bem não ter controle aqui. Um dia eu estava numa mesa com um momento de refeição com pastores, eram próximos, tanto estava assim, eu, minha esposa e o outro casal. E um dos cônjuges ali pegou, repetiu um negócio, daqui a pouco repetiu a segunda, hora que repetiu a terceira, eu não aguentei. Eu falei, desculpa, eu acho que já deu. Aí a pessoa falou assim, eu não resisto. Eu falei, se seu cônjuge ver outra pessoa e falar que não resiste, tá tudo... Não, de jeito nenhum. Eu falei, cara, qual a diferença? Por que você pode não resistir um certo impulso da carne e acha que vai ser diferente com o outro? Eu falei, a gente tem que ter uma escola de domínio próprio. E começa com a comida. Então, tem um treinamento aí maior do que a gente consegue explicar. Mas tem um mistério nesse exercício de autodomínio. Então, eu acho muito importante também as pessoas entender que com o tempo a gente aprende a fazer. Por exemplo, os antigos não tinham alguns problemas que nós temos. Por que hoje a maioria das pessoas tem dor de cabeça, irritação, falta de foco, perda de energia? Cara, nós temos uma alimentação ruim, cheia de produto alimentício, industrializado, processado, ultraprocessado. Então, quando você entra em jejum, 2016, o prêmio Nobel na área de medicina foi dado a um cientista japonês que documentou um processo chamado autofagia, que é a limpeza do corpo. Quando vai começar a comer o que não presta, enfim, limpar o corpo, faxina. Cara, ele é ativado, esse cara comprovou isso cientificamente, a partir de 16 horas em jejum. Então, assim, até lá, normalmente o pessoal não tem dor de cabeça, porque começa depois de porque, cara, a hora começa a limpeza. Então, eu sofria muito quando fazia jejum de um dia mais tranquilo, mas já dá para incomodar. Mas, assim, a turma fala, pastor, o segundo melhora, eu sempre dizia, piora.
O segundo piora. O terceiro é melhor do que o segundo, mas ainda é pior do que o primeiro. Mas os primeiros 3 dias era assim. E um dia eu desabafei com um pastor amigo, já está na glória, mas esse cara, eu nunca tinha feito mais de 7 dias, ele já fazia 30, 40. E eu lembro que eu falei, cara, por que tem que ser tão difícil jejuar? Eu falei, eu jejuo para não pecar, o segundo dia eu quero matar alguém. Eu falei, cara, não tá dando certo isso. Uma vez eu fui para uma chácara, 3 dias, até o segundo dia e meio eu não conseguia ler a Bíblia. Não concentrava, não entrava nada. Eu tentava orar, o negócio não ia, uma dor de cabeça. Eu dizia, cara, o que eu tô fazendo? Aí um dia eu falei isso para ele. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, se já não tem inteligência de alimentar direito, podia no mínimo ter a sabedoria de detoxicar o corpo. O que você está falando? De onde você acha que vem essa dor de cabeça? Eu falei, isso é um processo de limpeza. E você só passa isso pela forma como vocês comem errado. Ele falou, eu não tenho dor de cabeça. Eu falei, é impossível. Eu falei, eu não tenho. Eu paro, jejuo qualquer hora, eu não tenho dor de cabeça. Aí eu falei, então pelo menos me ensina a mãe a detoxicar. Porque eu já estava dizendo assim, não faço questão de comer direito. Na época, assim, bem cabeça dura. E aí ele me orientou como fazer um processo de limpeza. Então ele falou, ó, vocês vão jejuar um dia, o dia anterior vocês estão despedindo em churrascaria, rodízio de pizza. Eu pensei, quem nunca? Né? Aí tudo que ele falou eu ria, porque é o que a gente fazia. Então ele falou assim, ó, eu vou para um jejum prolongado, foi 1 semana antes, já corto carne vermelha, que é a que mais tem toxina. Eu descobri para mim que eu não preciso de 7 dias. Se eu comer até 5 dias antes, tá tranquilo. 4 dias antes eu posso comer carneiro, 3 dias antes carne de porco, 2 dias frango, 1 dia peixe. Eu entro sem dor de cabeça. Mas qualquer coisa diferente disso vai ter um processo de limpeza natural. Então assim, imagina quem tem o resto da comida industrializada. Mas ele falou, ó, diminui a quantidade de comida, né, durante essa preparação. Então ele falou, eu como uma vez a cada 24 horas. Aquilo para mim era insano. Eu falei, você jejua para jejuar? Mas pelo menos tá contando os primeiros 7 dias? Não, isso é só a preparação. Eu falei, você desperdiçou 1 semana antes de um jejum de 40. Então, na minha cabeça aquilo era com o tempo, depois você vai aprendendo. Aí o jejum ele se torna mais agradável. O tempo aprendi reposição de sais, que é uma coisa que eu falei. Aprendi a importância de você manter o mínimo possível de atividade física para forçar o corpo te dar energia de dia e o sono de noite, porque a insônia em jejum prolongado todo mundo que faz tem, né? Então assim, hoje ficou tão fácil jejuar que às vezes a cabeça diz assim, cara, tá errado isso, porque lá atrás era tão sofrido, não tô fazendo nada de errado, não tô. Então um amigo meu chegou para mim e falou sobre, você é doido, o primeiro eu fiz 40 dias na água. No segundo já tomava um chá, um café, tudo bem, sem açúcar, sem caloria, mas o primeiro eu fui muito rígido nisso. Eu lembro que esse amigo falou, você é doido, eu fiz 40 dias tomando um copo de suco laranja por dia, quase morri. Quando ele falou isso, eu falei, você fez o quê? Não, tomei para dar energia. Eu falei, amigo, eu acho que ninguém te explicou nada sobre o jejum. Eu falei, cara, por que depois do terceiro dia a gente não tem fome? Eu tinha fome todo dia. Eu falei, eu sei que você tem, mas a maioria de nós tem fome até o 3º dia, porque a energia que movimenta seu corpo é glicose. Você não entrou, ele está pedindo. Só que ele migra para uma fonte alternativa, glicogênio, armazenado no músculo e no fígado. Até o 3º dia acaba a sua reserva de glicogênio, ele vai queimar gordura. Quando ele for queimar gordura, filho, ele trocou o alimento externo pelo interno. Seu corpo está se alimentando dele mesmo. Então você não tem mais fome. O cara falou, não, você está de brincadeira. Eu falei, eu não tenho fome. Nem os 3 dias, porque hoje eu já entro na tal da cetose, eu corto a glicose 3, 4 dias antes. Então, quando eu começo, eu já não tenho fome, que é outra coisa também que eu aprendi. Aí, eu falei para ele, você todo dia botava glicose no suco laranja concentrado, o seu corpo nunca entrou em cetose, você tinha fome todo dia. Eu falei, o que você fez foi muito mais difícil que o meu. Nossa, então, imagine. Quando a gente fala, para quem nunca passou do primeiro ou dos 3 primeiros e a parte de sofrimento, você fala que faz mais, o cara multiplica aquilo pelo sofrimento do início. Mas não, depois de 3 dias você não tem mais fome, vontade de comer, a maioria diz que vai ter até o 5º dia. Um caso ou outro chega a 7. Depois de 7 dias, ladeira abaixo. Mas eu não tive, depois do 3º dia, eu não tive mais fome. Não tem. Eu fiz churrasco pro meu cunhado. Eu sento com os amigos. Eu tinha prometido, ele veio de fora. Eu fiz, mas eu não sentia nada, assim. Engraçado. É como se você tivesse comido antes de servir a comida. Você fala, tá tudo bem. Então, com o tempo, o pessoal pode aprender que é bem mais fácil jejuns prolongados. Agora, muitos dias eu falo, gente, tem que ter muito treino, tem que ter direção de Deus. E eu bato na tecla, acompanhamento médico. Porque a pessoa pode ter algum quadro que ela não conhece. Então, fazendo todos os exames, tendo acompanhamento. E a gente tem a mania de achar que sabe mais do que o médico. Por exemplo,
meu médico, ele amou quando eu comecei a exercitar, porque ele falou assim, cara, eu tinha teoria, agora nós temos a prática. Só, cara, eu comecei a gostar tanto do exercício que eu fui pro modo insano. Eu fazia 1 hora de elíptico no nível 20, cara, que é pesado. Aí eu terminava, cara, 2 horas de musculação. Ele dizia, cara, isso é contraprodutivo, você já tá queimando o músculo, você não tá ganhando. Eu dizia, não, cara, mas eu fico bem, esse tempo eu tô orando. E ele falava assim, ó, você vai entrar em overtraining. Eu falei, overtraining? Nem maratonista, só ultramaratonista. Cara, pois um dia eu entrei em overtraining, depois de 3 horas de treino, porque eu não parei para pensar que eu estava exigindo do corpo em jejum, sem nutrição. Então, assim, você não pode... O dia que eu passei mal, eu tinha queimado 5.000 calorias, sem botar alimento. Então, assim, a reserva de gordura não é para manter alta performance, né? O jejum. Então, a hora que eu percebi, e a primeira coisa que a pessoa percebe no overtraining é a urina escura, da cor de açaí. Seu fígado já está liberando ferro. Você olha assim, cara, o primeiro susto é achar que é sangue. Depois eu olhei e falei, não, isso é cor de açaí. Quando eu falei a cor de açaí, eu lembrei do ferro. Falei, velho, meu fígado, já entrei em overtraining. Mandei a foto pro médico. E na hora, quantas horas treinou? 3. E ontem? 2,5. Antes de ontem? 3. Eu falei, amigo, você está em jejum. Eu falei, eu não tinha levado isso em consideração. Porque eu tenho mais disposição para o treino em jejum do que quando eu estou comendo. É mesmo? É inacreditável. Isso até para você que está fazendo é difícil acreditar. Imagina para os outros. Eu cheguei a filmar um treino meu do 40º dia para mostrar assim, gente, ó, eu estou bem, eu termino bem. E eu fiz o treino do 40º dia num domingo que eu preguei 4 cultos. Nossa. Fiz no intervalo, depois dos 2 da manhã, antes da tarde e da noite. Então, assim, chega uma hora, se a pessoa souber como fazer, e ninguém precisa correr para lá, mas é um leque que eu sempre posso deixar aberto, não é tão assustador quanto parece. Mas com boa orientação, por exemplo, quando meu médico me deu reposição de sais, foi uma revolução. O bem-estar que isso gera, o ânimo. Então, a pessoa beber um pouquinho daquela água da azeitona em conserva, com sal, ela já tem um up, parece que ela comeu. Aí eu achava, cara, isso é psicológico. Não é o equilíbrio eletrolítico. O que mais que nós... Pastor, assim... Eu posso falar 3 dias. Você já deu vários conselhos aqui pra gente, mas a gente quer, pra finalizar aqui também, um conselho importante aqui pra alguém que quer começar essa prática do jejum. Você falou ali comer carne vermelha antes, tem que tem que se preparar bem. Essa preparação, ela pode ter muita coisa. Então, fala pra gente aqui qual que é essas dificuldades, incertezas, pra gente encerrar. Passa esse nosso último conselho aí. Nos dias que antecedem, comer um volume menor para ajudar o corpo. Esse jejum de 24 horas, ele é menos sofrido, porque a hora que vai começar a ficar pesado, come. Então, eu fiz durante muito tempo esses 7 dias de 24 horas antes de entrar num prolongado, porque o corpo também já ia se limpando. Tirar glicose, qualquer tipo de carboidrato, pelo menos 3 dias antes, se for fazer um prolongado. Vai fazer um de um dia? Não precisa. Ou vai fazer um parcial, como o de Daniel? Não precisa. Mas se vai fazer pelo menos 3 dias ou mais, tirar o carboidrato antes. Agora, o consumo de muita fibra naquela única refeição ao dia. Salada aos montes, tudo que tiver fibra ajuda a limpar o intestino. Carvão vegetal ativado, você compra na farmácia sem prescrição médica, mas não é bom usar sem orientação médica, porque alguns têm constipação ou têm diarreia. Marque limpa, limpa, né? E ajuda a sofrer menos. Então isso tem tudo antes na preparação. Agora, a volta depende do tamanho do jejum, mas eu sempre falo, principalmente prolongado, a volta é mais delicada que o jejum. Eu tenho um amigo que ele fez 21 dias na água e foi quebrar na churrascaria. Nossa. E é ele falou, subir, passei mal demais, quase fui pro hospital. Eu falei, cara, você podia ter morrido. Ele falou, não, você está exagerando. Eu falei, cara, você podia ter tido uma congestão e morrido. 21 dias. Você ainda entra com... Porque a carne tem bastante toxina. Eu amo comer carne, acho que a gente pode comer de forma saudável, mas assim, depois que o meu primeiro jejum de 40 dias, eu tinha nojo da carne vermelha no final. Nossa. Eu tive que reprogramar minha cabeça, porque assim, o corpo está tão limpo que é quase como ele fala assim, e o cara vai para um churrasco, quer dizer, comer muito. Eu sei que quebra o jejum no McDonald's aí também. Não, eu fazia isso. 7 dias eu quebrava com pizza, Coca-Cola, frango assado. Eu falo, gente, não faz isso não. Então, existem muitas informações hoje, porque assim, até médicos não cristãos estão ensinando muito sobre o jejum, inclusive a volta. Então, jejum prolongado
quanto maior for, né? Então, assim, passou 2, 3 semanas, 40 dias, eu descobri que os coreanos, que são o povo da Terra que hoje mais faz jejum de 40 dias, eles voltam eles dobram o período, tipo, fez 20 dias de jejum, 20 dias sem carboidrato na volta. 40... Sem carboidrato. Sem carboidrato. Porque, assim, E qualquer proteína dieta... pode, sim? Pode. Mas o carboidrato muito baixo, para tentar ficar na mesma cetogênica. Porque o corpo volta com hiperassimilação. Meu segundo jejum de 40, engordei 20 quilos em 5 meses, comendo as mesmas coisas de sempre. No primeiro não deu rebote, mas com 2, com 8 meses é muita violência, o corpo reage, né? Então, assim, aí o terceiro eu voltei com dieta, com intermitente, segurei bem. No quarto, que eu fiz de 40, eu tinha descoberto isso dos coreanos, fui falar com o meu médico. Eu lembro que ele bateu a mão na cabeça e disse assim, cara, como é que não pensa? Falou, quantas dietas você fez na época de emagrecer que a gente dava o mesmo prazo sem carbo para estabilizar? É lógico isso. Então tem coisas que com o tempo você vai aprendendo, não dá para falar tudo. Mas assim, para todo mundo, começar devagar. Sentir o limite do corpo, como o corpo reage, como... Então assim, hoje eu sei, principalmente, por exemplo, treinando, eu sei a hora que eu terminei de gastar meu glicogênio. Normalmente a queima do treino é alta, eu consigo perceber ali. Eu falei pro meu médico esse dia, eu falei, cara, eu tive uma experiência semana que foi evidente, a hora que acabou e virou a chave e eu entrei na cetose. Ele falou assim, você sabe? Eu falei, eu sei a hora e eu sabia que a partir daquilo a próxima urina, a cetose chama assim porque libera corpo cetônico, gordura na urina, né? Então, assim, a urina fica um cheiro mais adocicado, porque o corpo começou a queimar gordura para transformar em glicose. E a reserva de gordura é a glicose que você ingeriu antes. Ele faz o processo inverso. Então, cara, a urina, o cheiro fica adocicado, fica diferente. Eu, às vezes, estou conversando com alguém, estava esses dias, acho que no Jackson. Eu estava na Inglaterra. E um irmão veio falar comigo na hora da igreja. Começamos a conversar. Eu falei, quantos dias você está de jejum? Ele, não, por que você está perguntando isso? Eu falei, cara, você tem que estar no mínimo 21 dias de jejum. O nível de cetose que você está. Ele falou, eu estou com mau hálito? Eu falei, não, a sua transpiração é cetose, eu conheço jejum. Estou com 23 dias, ele me falou. Olha só. Então, assim, é um suor adocicado. O tempo você fica, assim, afinado. Então, assim, você vai descobrindo coisas, é interessante. Esses dias eu tive a experiência inversa. Abracei um amigo, ele, quantos dias de jejum? Mas o cara jejua. Eu falei, o que você está falando? Ele falou, meu amigo, nós dois sabemos, não dá para esconder isso. Eu falei, 16 dias eu estou aqui hoje. Mas ele já conseguiu perceber. Então, assim, você tem uma série de respostas do corpo que é bom você conhecer. Nunca imaginei que ia saber esse negócio no cheiro, no suor, paladar. né? Mas com o tempo você vai familiarizando e você entende. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo de 2 semanas, era o meu primeiro 2 semanas. No 9º dia eu passei mal. Eu fui pingar um pouco de limão na água, que é o que a gente faz, mas eu tinha recém saído de uma hepatite. Meu fígado estava muito sensível. Cara, a hora que bateu aquele limão, comecei a passar mal, começou a me dar ânsia de vômito. E a gente tem uma regra, passou mal, para. Então, cara, entreguei, comi e depois fui fazer tudo de novo, comecei. Um dia desse eu estava falando com o médico, ele olhou para mim e falou, e desde quando, se o seu fígado tá ruim, a coisa certa a ser feita é comer? Aí eu me senti um idiota. Falei mesmo. Ele falou, cara, era só você esperar, você ia ficar bem. Né? Ele falou assim, você botou comida, você podia ter passado mais mal com a comida que você botou do que com o limão. Mas tipo, falta de entendimento. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo a buscar acompanhamento médico. Hoje em dia, a maioria dos médicos que eu converso, mas conversa assim, às vezes de debater mesmo, eles falam assim, cara, você sabe mais de jejum do que a maioria de nós. Imagina. Porque ele falou assim, você tem a prática, você tem o laboratório, você estuda e confere em você, então fica um pouquinho mais fácil. Tem desafiado a medicina aí. Mas é isso, pastor. Você, de verdade, é um poço de conhecimento que a gente poderia ficar um tempão aqui. Mas eu queria agradecer a você por ter nos abençoado hoje aqui, um culto maravilhoso da nossa conferência. O primeiro dia da nossa conferência, né? Fiquei muito feliz de estar e assim, tenho um carinho gigante por vocês, pela igreja. Sou fã do Michel de carteirinha. Sou fã. E a gente é muito fã de você. Fico feliz. Que bom, gente. Então esse é o nosso primeiro OneCast da conferência, então fica ligado que a gente vai ter mais papos aqui com outros convidados. Hoje a gente teve o pastor Luciano, que nos abençoou muito. Se você não viu essa pregação, assiste aí no YouTube depois. E também não deixa de acompanhar e compartilhar tudo que esse pastor falou aqui hoje para nós. Um grande abraço para você e até a próxima.